Olá, amigos, estamos de volta com o podcast Tirando a Limpo com Rubens Lemos. E hoje eu me sinto bastante satisfeito, bastante feliz em rever a grande companheira de trabalho, grande amiga, principalmente grande amiga, que marca a época, que ainda está brilhando no jornalismo. Eu estou falando de Virgínia Celli, que foi uma das melhores repórteres de rádio e de televisão do Rio Grande do Norte. Não é essa porcaria que está indo para o ar, não. Com ela era apuração e você sabia da notícia do começo, do meio e para o fim. Virgínia, seja bem-vinda. Ô, Rubinho, muito obrigada. Alegria imensa aqui de estar com você nesse novo formato de comunicação, que são os podcasts, né? Que a gente vai apanhando. E que bom, vamos apanhar, né? Mas parece um pouco com rádio, no rádio a gente se familiariza, né? Mas, Rubinho, uma alegria muito grande quando a gente se encontrou e você disse, Virgínia, eu vou lhe chamar para a gente bater um papo no Tirando a Limpo, né? No meu podcast. E eu disse, vou sim, Rubinho, vamos lá, não tenho grandes memórias, mas você vai puxando e eu vou tentando bater esse papo Virgínia, com você. quando foi que começou a sua carreira, hein? Quando é que você começou no jornalismo? Ei, Rubinho, você me chamou de Virgínia Celli, né? Foi. E esse é o meu nome. Assim, eu vou só explicar um pouquinho, porque quando eu entrei no jornalismo, eu passei a ser chamada de Virgínia Celli. E quem me botou este nome, me chamou de Virgínia Celli pela primeira vez, foi Agnello Alves. Agnello, que porque quando eu tem que estar cheguei na presente Rádio aqui. Cabugi, ainda estagiária do curso de jornalismo, em meados de 1990, eu era Virgínia Celli, né? Foi assim que eu era conhecida na escola, os meus colegas de... Não sabia todo nunca mundo, que era ele, que tinha sido ele. Aí Agnello me chamou de Virgem do Céu e aí traduziu logo para o Celli, né? Que em latim é a expressão Celli, com essa pronúncia. E aí foi para a televisão e eu virei Virgínia Celli. Mas o nome original você acertou. Eu acertei originalmente. Ô, Virgínia, a gente está falando aqui de jornalismo, né, do passado e tal. Agnello é um capítulo à parte, vai chegar lá. Virgínia, como é que você está vendo? Porque foi brutal, é preciso lembrar como é que foi a contextualização, né? Foram demitidos mais de 140 funcionários da TV, né, que foi vendida para um grupo lá do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, região serrana. E a qualidade, na minha opinião, a qualidade ela estava aqui, ela caiu para cá. Como é que você está vendo a TV Cabugi de hoje em comparação com a TV Cabugi que nós dois trabalhamos juntos nos 3 jornais da TV? Olha, Rubinho, eu acho que existem aí 2 produtos, a TV Cabugi e a InterTV. Né? Eu acho que eles são totalmente diferentes na sua linha editorial, principalmente na forma como o jornalismo é praticado hoje na InterTV. Nós somos de uma geração de um jornalismo que tinha isso aí que você falou, começo, meio e fim. Ninguém desligava uma TV e deixava de assistir um jornal sem estar bem informado e com informações, Rubinho, contextualizadas de uma forma que todo mundo sabia. Todo mundo entendia a linguagem. E sem ninguém ser tendencioso para nenhum dos lados, apesar da televisão ser política. A gente tentava, né, fazer sempre esse tipo de jornalismo, que era um jornalismo de informação, um jornalismo de credibilidade. E a TV Cabugi foi muito importante nesse processo da boa comunicação feita no estado do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Você tocou num ponto fantástico. Todo mundo dizia que a TV Cabugi fazia o que os Alves queriam. Era o que menos a TV Cabugi fazia, era o que os Alves queriam. Fazia o padrão Globo, fazia o que fazia certo. Por exemplo, você saía com a sua pauta, e se sua pauta, você recebesse uma informação com o jornal rodando, você entrava e encerrava o assunto no dia. Porque agora é assim, você faz a denúncia. Isso é pernicioso para mim. Faz a denúncia num dia e espera pelo outro dia para ir atrás do denunciado. Quem garante que quem viu uma coisa vai ver a outra? Né? A explicação do que foi da resposta que foi dada pelo denunciado. Né? Então, isso é a continuidade do jornalismo que não é feita hoje dentro desse jornalismo da InterTV. O que a gente percebe é um jornalismo de uma forma muito rasa, Rubinho, de reportagens que não tem mais
os dois lados, né? A gente não vê um assunto ser investigado, ser Esmiuçado. tratado, esmiuçado, você não vê. Você vê links, muitas vezes ao vivo, a gente não vê mais as reportagens que você ia Não. para campo, que você saía com a pauta, que você montava a sua reportagem. Às vezes você passava, se fosse no caso de matérias na cidade do Natal, uma manhã inteira produzindo um único material que só ia para o ar à noite e que ia com tudo checado, com os dois lados colocados na reportagem, né? Com o repórter tendo o zelo e o cuidado com a informação, uma postura também de apresentação dessas reportagens, né? Esteticamente. Nós fizemos, eu acho que a geração do jornalismo, com todo o respeito aos meus colegas de hoje, mas eles foram preparados para um outro tipo de jornalismo, né? Você se imagina, tô Fazendo fazendo uma pergunta, sério, você se imagina dando pulo no estúdio, correndo de motocicleta, você imagina? Ô, Rubinho, você está me fazendo uma pergunta que muita gente me faz. Veja onde você faria reportagens hoje nesse estilo que os repórteres fazem hoje nos telejornais? E aí eu não me refiro só à InterTV. Não, né? que ela até imita. Né? Isso acontece em outras emissoras. Não, Rubinho, eu não me imagino fazendo isso, realmente, não. Eu até me imagino voltando a fazer um jornalismo de televisão, né? Hoje também. eu estou no rádio, né? A gente trabalha juntos na Jovem Pan News, Natal. Já voltei para o rádio e voltaria para a televisão também, mas não para fazer esse tipo de matéria, nem esse tipo de comportamento. Eu sou de uma geração de jornalistas que faz o que a gente está fazendo aqui, você me entrevistando, é um bate-papo, mas nós temos um respeito um ao outro, nós temos um conteúdo para ser apresentado, né? E a gente vem de uma escola que comunicação era dessa forma, o jornalismo era praticado dessa forma. Dançar, pular, vestir capacete, aparecer, não, isso a gente não é dessa geração. Então, esse tipo de jornalismo eu acho que eu não faço, não, com certeza eu não praticaria dessa forma. Nem eu consigo me ver editando uma matéria humorística ou de comediante. Eu não me vejo assim. Mas daquela época das grandes reportagens, eu vou me lembrar aqui, eu quero ver se você não vai rir. Uma reportagem que nós fizemos, Jarbas era editor de imagens, eu estava de editor no dia, foi a venda dos bebês Yoav e Mihaly de Israel. Os bebês israelenses, né? Foi. Pronto, você está relembrando aí um fato do jornalismo local, que foi uma das coberturas que eu participei ainda no início da minha carreira, mas foi uma cobertura jornalística de um fato que envolveu o tráfico... para ganhar prêmio. Que envolvia o tráfico de crianças, né? Aqui no Rio Grande do Norte. E isso, Rubinho, foi um momento em que a gente fazia o trabalho de um jornalismo investigativo com toda a credibilidade, né? Nós não saíamos aí fazendo pesquisa digital, nunca soltou a primeira informação que a gente recebia, a gente nunca soltava sem uma checagem, sem uma responsabilidade ampla. com aquela informação, né? E olha que ali envolviam pais que estavam querendo adotar uma criança. A vara da fazenda aí, a vara da fazenda não, da criança. Tinha todo um contexto social também em torno da doação dessas crianças, né? A forma como elas eram doadas e que elas chegavam ao exterior. Né? Aquele casal veio buscar um bebê aqui para adotar. E isso, vocês imaginem, o jornalismo sendo investigado com fontes. A gente tinha fonte, a gente checava as informações a partir do que a fonte nos falava. Não bastava dizer apenas uma informação e a gente jogá-la ao ar para denegrir a imagem de ninguém. Não, a gente não estava para denegrir a imagem de ninguém, não. A gente estava para dar notícia. Para dar notícia, dar informação. E a gente seguia isso. A cada telejornal a gente tinha um capítulo novo. A gente ia buscar um fato novo para aquela informação. Eu lembro quando você chegava às 7h30, 8 horas, eu já estava lá. Virgínia, vem cá, porque você esquentava o jornal. Era a repórter que esquentava o jornal. As outras meninas produziam outras coisas, né, muito bem feitas. Mas você era a repórter que esquentava o jornal, eu estou dizendo isso do Jornal do Meio Dia. E a gente sempre fazia um rápido briefing sobre o dia, né? E a pauta que a gente buscava, que a gente recebia
era sempre trocada por uma pauta mais quente. Pois é, isso a gente fazia muito bem, né? A gente sempre valorizava aquilo que a gente tinha de mais quente para atrair o nosso telespectador. E, Rubinho, sabe por que eu acho que eu fazia as matérias mais quentes? É a repórter que esquentava, você está dizendo isso e eu estou lembrando que realmente em alguns momentos a gente tentava ter esse perfil, porque eu andava, eu tinha fonte, eu circulava. Você conhecia a cidade, né? Eu conhecia, né? Então, minha cidade, gente, seus caboclos. pedindo todas assim, sem nenhum, não estou me vangloriando, mas eu era uma repórter, Rubinho, que eu saía para o Bom Dia, 5h30 da manhã, né? Entrava no Bom Dia, depois já ficava para fazer o telejornal do meio-dia e durante a tarde eu estava trabalhando no rádio, e as sessões na Assembleia era à tarde, então eu circulava ali naquela Praça dos Três Poderes ali, muitas e muitas vezes. Então a gente vai, essa circulação, essa proximidade com a fonte faz com que a gente tenha esse privilégio de uma hora para outra ter o quente para ser colocado no jornal. Eu acho que você vai concordar comigo. Inventaram uma editoria de política. Mas a editoria de política, o cara diz, olha, hoje foi pautado o projeto tal, projeto qual. Não tem um molho político de um debate que a gente transmitia tão bem, naquele tempo não tinha a TV Assembleia, né? Então as pessoas ficavam sabendo por nós. A gente fazia o debate de, digamos, Nelter contra Zé Dias. Zé Dias. Então era uma coisa quente o tempo inteiro. Pois é, minha gente. Isso muitas vezes surgia fruto de conversas amenas e informais, porque a notícia surge muitas vezes, aí vem a perspicácia do repórter de ouvir aquilo e saber que aquilo era uma informação que poderia se transformar aí num fato e numa notícia. Conversas de antes de sessão na Assembleia, rodinhas de deputados, a gente ali, porque todo mundo, o jornalista que fazia essa cobertura desses trabalhos legislativos, ele acabava se aproximando dos deputados nas conversas informais, Rubinho. Ninguém estava ali para a sessão começar para você acompanhar o fato. Ninguém ia com um caderno na mão para dizer hoje vai ser votado o quê? Não. Naquela As grandes notícias saíam da antessala. Então, naquela época, a gente tinha... Eu confesso que eu tinha orgulho de ser dessa equipe. Eu que tive que sair para ir para o governo, né? Para Garibaldi, para Vilma. Mas enquanto eu estive lá, TV Cabugi, é o meu bem assim, mais precioso, porque a gente lidava com humanismo, a gente lidava com a tragédia, a gente lidava com indicadores sociais, a gente lidava com a cultura da cidade, a gente contava com... Você mandasse você... Virginia, por favor, hoje vai fazer uma matéria que amanhã joga ABC América, que vai jogar decisão, a cidade parou. Você ia lá e fazia. Pois é, Rubinho. Eu ainda, assim, ontem me mandaram uma foto, acho que foi Juliana Lobo, jornalista, me mandou uma foto no WhatsApp de uma entrevista que a gente fez com Bibi Ferreira. Aí estava eu lá, era uma entrevista coletiva e acho que foi num... grande Bibi. Pois é, foi num daqueles eventos do Natal em Natal e ela estava aqui. E eu estava lá, e veio essa foto. Aí eu disse, Juliana, você me mandou uma foto do que eu mais gosto de fazer, que é reportagem. Né? Assim, e hoje existe a reportagem no jornalismo potiguar? Muito pouca, viu? A gente quase, pelo menos no jornalismo de televisão, que a gente nota hoje é uma prática não das reportagens, da notícia dada muitas vezes só pelo próprio repórter, Rubinho, e muitas vezes com o suporte do entrevistado. Mas as grandes reportagens, elas praticamente desapareceram do jornalismo da televisão. Agora mesmo teve esse prêmio, só para contextualizar, aí eu vi algumas reportagens. Quando surge a possibilidade de se concorrer a um prêmio, por exemplo, prêmio Sebrae de jornalismo, aí você vê Fierne, Sebrae, aí você vê algumas reportagens sendo colocadas ali para elas disputarem esse prêmio. Mas se for para o dia a dia da rotina de você ligar um telejornal, você praticamente não assiste mais às reportagens. O que você assiste são as notícias dadas por um repórter que está na rua, que leva a sua câmera, seu microfone, pega seu Uber. Ele é um itinerante, né? Ele é um cigano, ele chega ali e coloca... E muito trânsito. O jornalismo hoje está se sustentando totalmente das redes sociais e das redes sociais. Das redes sociais, exatamente. E às vezes eu penso até que é o caminho inverso. Antes as redes sociais davam visibilidade ao que o jornalismo fazia. Agora não. O jornalismo corre atrás das redes sociais. Isso para você é perigoso? É diferente. Diferente? Para mim é perigoso, porque
o que é colocado nas redes sociais, muitas vezes é a primeira informação que chega e você tem que colocar lá mais rápido que o outro. Para você dizer que você foi o primeiro. Aí você põe e depois, ao contrário do coisa, corrijo. Isso aí. Só que o que você já falou, e se alguém pegou, ela já passou da forma como estava. E aí surgem as informações que não são checadas, e a gente pode até trabalhar com essa palavra que hoje está bem inserida nesse contexto do mundo digital, que são as notícias falsas. As né? fake news. As fake news. As fake news, elas estão sendo sofisticadamente colocadas, né? Elas estão colocadas com um grau de maldade, com um grau de veneno, e com pessoas que, lamentavelmente, são especializadas em fake news. E aí o fake news se colocou dentro do contexto da internet. Vamos com fake news até que apareça uma voz para mostrar o contrário, entendeu? O contrário. Virgínia, e isso, a gente lembrar isso que a gente fazia no estúdio, numa televisão, no estúdio, numa redação que era pouco maior do que esse estúdio aqui, né? As televisões, quando surgiram aqui em Natal, isso no início da década de 90... Em 87, né? 87, né? Para começo de 90, a TV Cabugi era dentro de um galpão, Rubinho. Né? Era dentro do galpão? Era um galpão. Eu trabalhei no galpão. Dividido por divisórias de compensado. E ali tinha a ilha de edição, tinha o estúdio, né? Tinha o setor de pauta, um camarim improvisado dentro de um galpão. E depois se tornou a principal emissora comercial desse estado, com a liderança de audiência, né? Fantástica, esmagadora. Né? A Cabugi era sinônimo de agilidade, de credibilidade, de bom jornalismo, né? Quantos profissionais passaram... De boa remuneração, né? Todo mundo queria trabalhar na Cabugi. Hoje em dia não é todo mundo que quer, não. Eu, por exemplo, não me vejo nessa Cabugi de hoje, não. Na Cabugi de hoje, mais não. Só se fosse para fazer um jornalismo diferente. Se fosse com aquela equipe, era outra coisa. Com o estilo também, o formato, né? Virgínia, durante a vida, assim, ficou muito claro, sempre foi muito interessante, engraçado, mas com notícia séria, a sua ligação com o Agnello Alves, né? Uhum. Como é que foi conviver com o Agnello esses anos todos? Rubens, eu disse que Agnello ia ser um capítulo à parte aqui do nosso podcast. Foi. Pois bem, a minha carreira profissional ela foi realmente marcada por esse paralelo, né? Por esse caminho paralelo meu como jornalista, iniciante de uma carreira, ao lado de um jornalista passado na casca, né? Do alho, com toda a sua perspicácia, toda a sua inteligência, malícia que tinha, mas que enxergou em mim, eu acho que um potencial de investir numa repórter que tinha um faro. Que ele me dava... Agnello muitas vezes me dava um mote, ele sentia ou sentia o cheiro da notícia, ou sentia o cheiro onde poderia criar uma notícia, um fato que fosse bom para ele. Mas ele entregava nas minhas mãos e daquela forma, Rubinho, eu conseguia fazer duas coisas. Primeiro, apurar o que ele estava me dizendo, né? Eu não ia também, né? E eu acho que foi essa a minha diferença também no meu trabalho com Agnello. E isso era bom para ele também, porque ele via que eu não estava... que eu tinha uma sutileza com a informação de saber o que era fato e o que eu ia entregar para ele como aquilo que ele me colocava para apurar, para investigar. Para ser mais claro, eu saía, às vezes eu estava em casa, ele dizia, ele alguma informação, eu dizia nenhuma, eu saía do Bom Dia. Ele disse, pois coloque seu ouvido no chão, porque aí ele me dava um mote. Aí eu ia ver se aquilo procedia ou não, ou se Agnello queria apenas que eu trouxesse um fato para ele tocar fogo no assunto. Ele era assim. Mas me ensinou muito, por quê? Porque tinha, Rubinho, ele tinha ele era muito inteligente, era o mínimo que eu posso falar de Agnello. Ele era um cara que ele sabia lidar com uma informação como ninguém, como colocá-la também. Valorizar uma notícia uma notícia quando chegava nas mãos de Agnello, se ele quisesse valorizar, ela teria um potencial que ninguém segurava. No outro dia, todo mundo corria atrás.
Mas Mas se ele também não se interessasse, eu poderia trazer que a bomba atômica... E ele enterrava. Ele botava lá embaixo e não queria, não valorizava de jeito nenhum. Houve um fato com a Agnello, eu não vou citar os personagens, mas o personagem era Agnello. Determinado colunista começou a bater em Carlos Eduardo, prefeito. Aquela coisa que a gente via que era pessoal. Bater. Aí ele disse, pois é, amanhã eu vou trazer aqui quanto o nosso confrade. Fulano ganha aqui. O cara foi bater no pé dele para não dar a notícia. Para ele não expor, né? Ele mexesse com o Carlos Eduardo. Ele tinha... Carlos Eduardo... toda a trajetória política de Carlos passou aí por esse pai que ele teve com a visão política e estratégica que foi Agnello na carreira de Carlos Eduardo. Eles são muito diferentes, viu? Total. E quantas vezes também Carlos reclamava e ia de encontro aos pensamentos de Agnello, né? Tem dia Carlos voltou de porta de estúdio quando ele entrou, que Agnello disse, chegou com uma história, Rubinho. A história é isso que eu quero colocar, coincidência. É verdade a história que quando Carlos Eduardo foi chegando lá na Rádio Cabugi, chegou o deputado bonito, competente como a mãe, bonito como o pai. Aí ele deu as costas e foi embora. Esse é o Carlos Eduardo. Esse era o Agnello e esse é o Carlos Eduardo. Então, daqueles tempos assim, a gente, assim, é um momento da gente lembrar da patrulha da cidade, né? Parava a cidade, de Wellington Carvalho e suas apurações, Virgínia. Pois é, a gente está falando já da Rádio Cabugi, né? Que era uma das emissoras do Sistema Tribuna, porque tinha a Cabugi de Seridó e a Rádio Difusora do Mossoró, e o carro-chefe era a Rádio Cabugi de Natal. Né? Mas nunca houve assim uma sincronia, eles nunca perceberam a força do que seriam elas três juntas. Elas trabalhavam esporadicamente, né? Em cobertura de eleições, mas não existia esse sistema de integrado, né? Rubinho, mas essa Rádio Cabugi, ela também teve sua história e o seu papel tão grande quanto foi o papel da TV Cabugi no jornalismo do Rio Grande do Norte, né? A Rádio Cabugi, antes da chegada das televisões e até depois que as televisões chegaram, ela conseguia marcar esse espaço no nível de informação que ela levava e de credibilidade. Você queria confirmar algo, você ia escutar na Rádio Cabugi. Na Rádio Cabugi. Né? Você ia para lá, com certeza. Uma emissora AM, mas que fazia também um jornalismo de muita presença nos fatos da cidade, onde tinha algo, a Rádio Cabugi estava para Você se lembra assim, de uma matéria na Rádio Cabugi que tem ali marcado? Olha, a Rádio Cabugi, as minhas grandes lembranças passam pelas coberturas das eleições, né? A gente está trabalhando com um fato que bem anterior a toda a modernização que temos hoje através das tecnologias da informação e do mundo digital, mas a gente passava a cobrir as eleições, né, a cada ano, desde 88, as eleições de 90, de 92. 88 foi a primeira minha também. 94, que eram apurações que duravam 4 ou 5 dias aqui em Natal. E a Rádio Cabugi cantando voto. Eu fico imaginando como é que era para a gente, enquanto profissional, estar trabalhando dentro daqueles espaços que apuravam votos, aquelas mesas apuradoras de votos, e a gente tentando... Vocês entravam dos ginásios, né? Natal, Fulano, por exemplo, 150, tinham 4 4 ginásios 124. Que apuravam votos, urna de número tal da Ridinha, né? E a gente estava lá, essa urna deu 30 votos para Rubinho, 22 para Virgínia, e você ia cantando e contando aqueles votos. O que eu acho mais incrível era contar, porque você... E aí você dizia, aí tinha o seguinte, você lembra bem, você vai lembrar bem. O Wellington entrava e dizia assim, e vocês, logo após encerrada a votação, vai entrar no ar a central de informática. A central de apurações, né? Do sistema Cabugi, da Tribuna do Norte, da Rádio Cabugi, que nada mais era do que aquela máquina calculadora de Amarílis do financeiro. Que subia para o estúdio e descendo. E você ia... Muito legal. E eu estou entrevistando Virgínia e está me entrevistando. Eu lembro que em 88 eu participei da campanha de Henrique Eduardo, eu com 18 anos.
a Henrique Eduardo contra Vilma Maria de Faria. E a campanha foi, como sempre, acirrada, como sempre era naquela época, Café São Luís, Grande Ponto, era comícios com atrações nacionais, milionárias e tal. E pá. Shows de Fafá de Belém. Shows de Fafá de Belém, Luiz Caldas. E pá. Cada sábado era um show. Isso. Aí chegou o dia 15 de novembro. Não era 3 de outubro, não. Era 15 de novembro. E não havia segundo turno, porque Natal não tinha ainda 200 mil eleitores. A gente, no estúdio, depois de eu andar com o Henrique em algumas secções, visitavam, né? Os candidatos visitavam. Aí começou a apuração. Aí começou a gente apanhando, né? Ponta Negra, Vilma 215, Henrique 175. Foi apanhando. E o Wellington dizia, calma que ainda vem as urnas lá de Cidade Nova. Aí Cidade Nova, Vilma tanto, Henrique tanto. Eu sei que no final, Vilma foi eleita. E Zé Wilde, o nosso grande Zé Wilde de Oliveira Cabral, olhou para o Wellington e disse, Wellington, com aquela voz de Zé Wilde, né? Wellington, quando eu estiver morrendo, eu não quero padre, nem quero médico perto de mim, eu vou querer você. Porque não teve jeito. E tinha uma história, você se lembra, que era a cantiga da urna, né? Vamos cantar o canto das urnas, né? Como é que a gente ficava que era o canto aguardando. das urnas? Eu acho que era esperar, o Rubinho, aquela urna que todo mundo achava que ia ser boa para aquele candidato e quando você abria, ela não correspondia, né? E aí eu acho que está se lembrando também dos Oróis, ainda vem o Oróis. Oróis. Tá para vir o Oróis. O Oróis era a expectativa de que quando abrisse as urnas da Ridinha, que aquilo ali vinha voto suficiente para mudar o placar, né? E não vinha, Rubinho, não vinha. Né? E a gente assistiu isso nessa derrota que Henrique teve para a Vilma. Duas derrotas, Henrique, e eu acho que a derrota mais emblemática que aconteceu e que houve uma expectativa foi aquela derrota para Aldo Tinoco. Aquela, né? Foi muito mais dolorosa, dolorida. Porque aquela não estava, ela não foi prevista, assim, as pesquisas de opinião mostravam, né? Henrique chegou a marcar um Bom Dia Brasil para dar essa entrevista como prefeito e isso não aconteceu. Durante a madrugada, vários bocas de urna, quando o Aldo virou, vários bocas de urna saíram, né? E eu estava com ele. E aí o saudoso Geraldo Melo disse, eu já fiz os cálculos aqui, Henrique vai ganhar por 245 votos. Eu disse, aí já perdeu. E perdemos por 961. Sabia que essa diferença foi a mesma diferença da primeira derrota de Agnello em Parnamirim? Foi o mesmo placar quando ele 961. perdeu para Raimundo Marciano. E depois, você participou com o Agnello ainda em Parnamirim, Virginia? Dessa revolução que ele fez? Eu participei sim em Parnamirim. Quando o Agnello começou a se aproximar de Parnamirim, acho que Flávio me lembre o nome. Meu prefeito era Flávio Martins. Flávio Martins. Está vendo? A memória de Rubinho não me deixa falhar. Flávio Martins era prefeito e Agnello começou a entrar por Parnamirim. E aí, Rubinho, a gente fazia um trabalho não só no jornalismo, mas também passei a fazer uma espécie de assessoria de comunicação para Agnello naquela época, né? Aí veio a primeira derrota e ele se estruturou para ir para a segunda disputa, mas aí já na condição de senador, né? Que ele já tinha assumido. Ele estava na suplência. Ele disse a Fernando Bezerra, que tinha sido eleito senador, né? Que Fernando Bezerra tinha 2 caminhos. Ou o ministério ou o cemitério. Porque ele tinha que assumir, né? E houve realmente um esforço muito grande. E quem ganhou isso, eu acho que foi Parnamirim. Parnamirim ganhou, porque... Foi o governo Garibaldi despejou dinheiro lá em obras, né? Pois é, fez muitos investimentos e Agnello foi fazer o principal, que eu acho que ele foi mexer com a autoestima do parnamirinense. Rubinho, Agnello enxergou que dizendo Me que... explica isso aí. Agnello trouxe para o parnamirinense, o morador de Parnamirim, o amor pela sua cidade. Parnamirim não tinha identidade, né? Parnamirim é a cidade do dormitório. Não tinha identidade. E Agnello mostrou que quando ele criou aquele Parnamirim, sim, ele despertou as pessoas a amarem Parnamirim. Foi, né? Uma coisa de gênio aquilo ali. Ele não gastou R$1 em obras, ele não fez nenhuma obra de concreto, mas ele mexeu com o sentimento do parnamirinense. Eu acho que isso, nessa comunicação atual, ela se enquadra muito bem também. E ele
percebeu isso ainda nos anos 2000, início dos anos 2000, quando ele despertou a autoestima e disse, vamos por aqui que eu vou abraçar essa cidade e você vai ver que eu vou fazê-la diferente. Ele né? viveu e hoje está isso a partir de um slogan, né? Está sepultado em terreno de Parnamirim, né? Em Amaús, né? Está, né? Que ele está no cemitério de Parnamirim, né? Agora, Parnamirim nunca me reconheceu Agnello, né? Me diga um espaço, me diga uma obra em Parnamirim que tem o nome de Agnello. Nenhuma. Você agora tocou. Realmente, Parnamirim nunca valorizou, pós-morte, Agnello Alves. Eu também, assim, eu acho que nem antes de Agnello, porque o estouro foi o comparativo com o antes. E o depois, para a frustração geral, ninguém conseguiu ser o que ele foi. Ninguém conseguiu. Porque era impossível que algum mortal pudesse ser igual a Agnello, um homem de comunicação, um homem de visão, de percepção, de contexto, né? Um homem de formulação. E um homem que conhecia todas, não só... E um homem que conhecia a política por fora e os bastidores da política ele manejava como ninguém, né? E isso fez com que ele se tornasse esse grande nome, esse grande Mas você líder. Lembrou bem, nenhuma obra com... Ninguém reconheceu ainda Agnello. Não está em tempo ainda, né? Está em tempo aí. Há muito tempo aí. Parnamirim tem obras estruturantes de um tamanho expressivo que pode dar o nome de Agnello, né? A partir das RNs, das rodovias. Eu acho que... Mas nada lembra Agnello em Parnamirim. Mas você veja só, Agnello não teve o que meu pai, que esse ano completa 25 anos do falecimento dele, Agnello fez uma homenagem à nossa família que simplesmente fraturou as nossas emoções, assim, sabe? Ele deu a papai o nome de uma escola lá no Parque Industrial. Quer dizer, ele deu o nome papai, deu o nome Ele valorizava as pessoas que fizeram história, que tiveram sua importância, né? E pelo caminho da educação, que eu acho importante, que é o caminho do ensinamento. E um pouco da população de Parnamirim, ela se engajou, né? Perdeu as mãos a ele. Rubinho, você imagina Agnello dar o nome de uma maternidade, que é a maternidade do Divino Amor, escolher esse nome para a maternidade de Parnamirim, que ele construiu, né? Ele passou, tem lá, quem chega na maternidade, tem uma placa que foi colocada no dia da inauguração, ele explicando essa expressão, esse termo que ele encontrou para nominar a primeira maternidade pública da cidade, porque lá em Parnamirim não nasciam crianças. As crianças, as mães de Parnamirim vinham para Natal ter filhos. Os filhos eram natalenses. Os filhos eram natalenses. Então, ele se preocupou em construir a primeira maternidade pública de Parnamirim e deu a essa maternidade o nome de Divino Amor. A maternidade do Divino Amor. Então, Agnello tinha também essa capilaridade, Agnello, ele tinha a marca, assim, a aura, o mistério do homem frio, mas Agnello tinha uma sensibilidade muito grande. Eu sei pelo que ele fez pelo meu pai. Em plena ditadura militar, correndo todos os riscos possíveis, Agnello chegou e ajudou. Mas você vai falar também, né? Campanha em Natal. Temos aí 3 ou 4 nomes que estão despontando. Nós temos o ex-prefeito Carlos Eduardo, que chega com favoritismo, né? Ele está demonstrando favoritismo nas pesquisas. Depois vem o vereador Paulinho Freire, deputado federal. Vereador, ele foi 20 anos. Já foi, né? Há deputado federal, desculpem. Paulinho Freire, depois Natália Benevides, deputada federal pelo PT, e tem agora a Rafael Mota pelo Avante. Que análise você faz dos candidatos? Você acha que Natal merece esses candidatos ou mereceria melhores? Rubinho,
Eu acho que a gente vive esse momento que ainda é de pré-campanha, né? Nós ainda temos aí pré-campanha. algum tempo para chegar até outubro. A gente vive uma situação que eu considero até inusitada, de forma desse tabuleiro que está posto. O primeiro colocado nas pesquisas, que é Carlos Eduardo, ele é o candidato mais isolado deste momento. Exatamente. Né? Carlos Eduardo não tem o vice, Carlos Eduardo não tem o marqueteiro. Carlos Eduardo só tem um vereador com mandato. Luciano, né? Que é o vereador Luciano, e ele está, nesse momento, com os números cristalizados na casa de 40%. 35, 40%. Então, você imaginar que o primeiro colocado de uma pesquisa hoje só tem um vereador com mandato ao lado dele, então mostra uma candidatura isolada. Agora, os reflexos desse isolamento daqui para frente. Eu acredito que os números não vão ficar dessa forma, até porque quando você se aproxima de uma campanha, né, tudo vai mudando, inclusive a participação do eleitor, porque até agora ele está... Os números também mostram aí... Muitos eleitores não estão nem pensando em eleição. Não estão pensando nisso, mas chama a atenção nesse momento em que aconteceram todas as composições políticas e Carlos permaneceu isolado. Né? Porque ele poderia, nesse momento, ter trazido alguns vereadores para se filiar ao partido dele. Ter tentado um pouco mais o apoio do prefeito e Álvaro. Isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. O prefeito Álvaro Dias... Ele acabou sendo, nesse cenário, mesmo sem ser candidato, sendo o principal instrumento dessa última jogada política. Foi Álvaro Dias que deu, né? Eu não posso deixar de dizer que hoje Álvaro é o maior eleitor de Natal. Álvaro, com certeza, ele está aí, está entregando o seu segundo mandato, né? Porque ele assumiu o meio do mandato de Carlos Eduardo e tirou todo o outro mandato, mas são considerados 2 mandatos. São 2 né? DNAs completamente diferentes. Mas Álvaro está entregando uma gestão aprovada à cidade do Natal, né? Uma cidade que Natal caminha para uma modernidade, Natal que está caminhando aí para receber obras estruturantes, isso fruto aí. Isso você olha para a rede social oficial da prefeitura, é todo dia. Todo dia. E às vezes eu digo isso, hoje tem um lançamento de tal obra. Todo dia tem um lançamento de uma obra, né? Então, e são obras pequenas e tem obras significativas, como, por exemplo, se a gente for olhar aí, as obras que fazem parte dessa área da zeladoria da nossa cidade, a cada dia o prefeito lança para melhorar espaços de praças nos bairros. Isso está modificando a autoestima do natalense. Praça é sinônimo de liberdade. Praça é sinônimo de liberdade, praça é sinônimo de ajuntamento de pessoas, de família. Praça é sinônimo de família. Quantas pessoas o pai e a mãe não descem com o filho para brincar numa praça? E Natal ganhou esses espaços nessa gestão Álvaro Dias. A gente não está falando só da praça cívica. Se for em Ponta Negra, tem uma excelente praça. Se for no Satélite, tem outra, Candelária, Zona Norte. Então, ele continua lançando praça. Ele está há 6 meses de terminar um mandato e continua fazendo esses investimentos. Então, a cidade... E sem falar nas grandes obras, como hospital... Mercado da Ridinha, Ponta Negra, né? São as obras mais estruturantes para a cidade. Então, Álvaro é um eleitor em potencial e não quis ficar com um candidato que estava no primeiro lugar nas pesquisas e que poderia definir a eleição em primeiro turno. Eu soube que o diálogo não foi dos mais amistosos, né? Mas eu não tenho a certeza que eu cheguei, o que me informou mais de uma pessoa, a mesma coisa. Mas como eu não chequei nem com um nem com o outro, eu não vai dizer, mas que não foi assim uma coisa de fechar, mas se a gente observar, Rubinho, se Álvaro tivesse optado pelo apoio a Carlos Eduardo, a eleição estaria definida no primeiro turno, né? Não precisava nem ter eleição. E Álvaro ele esperou o momento certo de entrar na campanha de Paulinho, porque o deputado federal Paulinho Freire estava com o apoio dessa grande maioria dos vereadores já há quase 60 dias e ele não mexia, não andava. Aqui para nós, voltando ao ponto, mas não saia desse assunto que está muito bom. Em 92, Henrique tinha até suplente de vereador, que perdeu. Aldo não tinha nenhum. Então, eu acho assim que vereador, ele quer primeiro o voto de cuidar da vida dele. Ele pede a você... Olha, vote em mim e vote em Paulinho, por exemplo. Ou vote em Natália, por exemplo. Mas se você disser, não, eu voto em Rubinho. Então tudo bem, votando em mim. Votando em mim está resolvido. Esse é o voto do vereador. É mais ou menos o que o deputado estadual faz com o governador. O candidato da majoritária, ele procura esses apoios, mas ele sabe que esses apoios não são
não estão selando aí uma transferência de votos para ele. Isso é fato, né? Uma coisa uma coisa difícil é você obter o voto. Coisa quase impossível é transferir. É muito difícil. Agora, o pré-candidato Paulinho Freire, ele está desafiado também a ter o seu potencial de crescimento, né? Porque ele recebeu todas as forças possíveis e imaginárias para ter um bom desempenho nesse primeiro turno, de chegar a um segundo turno. Porque eu acredito que a eleição do Natal vai para 2 turnos, claro, né? A tradição de ter ido, né? Não, ou não? Não, nós já tivemos Álvaro em um turno, Carlos Eduardo já venceu em um turno só. Mas como é que, pelo placar de agora, 39, 38, né? 37. Você que é bom aí em geografia. Aí vem 14, 13, 5. Não dá. Ainda não dá, né? Não. Mas eu acho que Paulinho Freire, o candidato hoje que reúne vários partidos, que tem o apoio do prefeito de Natal, que tem o apoio da maioria dos vereadores, ele tem... boa bancada federal, né? Boa bancada, quer dizer, mais da metade da bancada federal hoje apoia vamos ver aqui a bancada federal, que depois eu quero só não apoia Paulinho, Natália, que é candidata. Natália. Mineiro, que apoia a candidatura de Natália. E a senadora Zenaide Maia, que apoia Carlos Eduardo, pronto. E o restante, todo mundo está com Paulinho. Todo mundo está com Paulinho. Benes, né? Quem são os deputados daqui? Vamos lá. Benes, o deputado Robson Faria. O deputado Sargento... Não, Sargento não, aumenta a patente. Gonçalves. É Sargento? É Sargento Gonçalves, Sargento Gonçalves. Girão. Falta só um. Só falta um, é Stevenson. Não, Stevenson é senador. É senador, estou falando dos federais. Sim. Benes... Mas também apoia Paulinho, né? O ex-governador. É Paulinho, o outro. O próprio Paulinho, né? Então, Paulinho tem 1, 2, 3, 4, 5. E fora Stevenson, 6. Stevenson agora mudou completamente a forma de fazer política, né? Eu confesso que Stevenson é um cara que eu não sei se ele mudou, mas ele não fazia questão de ter a empatia, de demonstrar empatia com o eleitor. Às vezes o eleitor tinha até vontade de dizer... Eu estou gostando do seu trabalho, mas ele se fechava assim. Mas aí as urnas de 2022 ensinaram outra coisa a ele, né? Você viu o desempenho dele para a última disputa para o governo do Estado, né? É por isso que ele disse que mudou, né? Eu acho que quem ensinou a Stevenson foi 22, né? Ele chegou ali, que estava próximo agora, que o jogo era outro, que ele tem vontade de renovar o mandato e que ele não poderia continuar dessa forma. Agora, Rubinho, o grande transformador de tudo isso, desse desempenho... Eu acho que passa muito pelo surgimento aí dessa robusta verba de emendas orçamentárias impositivas que os parlamentares no Brasil ganharam, né? Hoje, um parlamentar ele consegue ter recursos para se aproximar das suas bases. Antes, os nossos representantes eles estavam ali para legislar. Emenda orçamentária não existia nesse país, né? Emendas impositivas, aquelas que você apresenta e que você tem que entregar. E isso virou uma grande moeda eleitoral nesse país. E essa mudou moeda a relação entre os poderes. Eleitoral decidiu a eleição do senador em 2022. Pois é, Stevenson hoje ele é um senador da República que ele enxergou no envio de emendas parlamentares a sua porta, o seu passaporte de buscar uma reeleição. Porque senão o que é que Stevenson teria para oferecer às suas bases? É difícil. Então, essa modalidade, eu acho que foi até, se a gente puxar, você tem uma memória muito melhor que a minha e conhece bem esse... É velho, mas Rubinho, quem inventou emenda impositiva nesse país foi Henrique Eduardo, quando foi presidente da Câmara, né? Henrique inventou muita coisa, Henrique fez um grande mandato de presidente da Câmara. E outra coisa, brigava por essas emendas. Trancava a pauta do Congresso até a liberação do dinheiro. Isso deu um poderio muito grande aos parlamentares. Ser deputado federal hoje é muito diferente de ser deputado federal, por exemplo, quando Álvaro Dias foi deputado federal. O que aconteceu? Eu vou dizer, quando ele foi deputado... Álvaro, presidente da Assembleia... 2000. Né, criou toda uma capilaridade com os prefeitos sendo presidente do Poder Legislativo, aí vai para deputado federal. Voltou rapidinho. É porque uma coisa é o seguinte, a personalidade dele
não cabe num lugar de 513 deputados. deputados. Ele lá é mais um, então ele não quer ser mais um. Agora, hoje em dia, você pode até ser mais um, mas você tem o que entregar para suas bases, que são os recursos de emendas, né? Isso fez uma diferença. Então, o Stevenson mudou. A partir de 22, a gente tem um outro perfil de político aqui no Estado, que é Stevenson, e ele vai para a disputa aí com chances, viu, Rubinho? Eu acho que vai. Vai para a disputa. Acho que ele e atrapalhando projetos até de outros políticos mais experientes que ele. Atrapalhando, entre aspas, mas fazendo com que esses políticos repensem o seu futuro. E aí eu me refiro ao próprio prefeito Álvaro Dias, me refiro a Ezequiel Ferreira, né? Porque se não existisse um Stevenson com potencial de ser candidato de uma reeleição, eles estariam com espaços mais assegurados para uma disputa majoritária. Mas aí surgiu esse novo Stevenson aí. Agora, Virgínia, veja só, a gente contou aqui o lado de Paulinho, né? O lado de Benes, o lado do ex-governador, o lado do Sargento Gonçalves e o lado de não. E para o Sargento Gonçalves fez as pazes com o Lacatis. Foi visitá-lo lá em Salvador. Eles já tinham brigado mesmo, Rubinho? Tinham, era aquela briga de verdade. É de Vero? É de Vero. E eu ouvi o senador Rogério Marinho dizer que nós vamos ganhar 2024, 4 agora. 2024 para tomar 2026. Eu nunca vi alguém pensar numa eleição assim com tanta ênfase na posterior. E aí eu vejo o seguinte, na chapa de Rogério, tem Rogério, Stevenson e quem para senador? Na chapa de Rogério. De Rogério, governador. Sim, você está falando já em 26, né, Rubinho? Eu estou dizendo isso. Que Rogério colocou que vai ganhar. Rogério em tese, Rogério e Stevenson, né? Porque são 2 vagas para o Senado, mas do outro lado, a outra forte candidata para essa vaga é a atual governadora, Fátima Bezerra, né? Que eu não acredito que saia do governo. Você não acredita? Vamos conversar sobre ela já. Eu acho que a chapa eu acho que tem uma chapa que vai ser assim, eu acho. Rogério, Stevenson e Ezequiel. Se Ezequiel não quiser ser candidato a governador, que ele está fazendo um excelente mandato de presidente da Assembleia. E a outra chapa, aí só tem Álvaro. Só tem Álvaro. Álvaro ficou sozinho para 2026. Você acha que Álvaro pode ser candidato desse grupo que está sozinho, esse grupo sozinho, que leia-se o grupo de Fátima Bezerra? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que não. O antagonismo então, qual é o espaço de Álvaro, né? Muita gente diz, como é que Álvaro foi apoiar um candidato como Paulinho, enxergando aí, não tendo espaços para 26. Para 26. Mas, depois, Rubinho, eu acho que Álvaro está apostando também, a gente tem que... Só tem uma possibilidade de Rogério Marinho não ser candidato ao governo, na minha opinião. Porque ele, em meio de mandato, ele vai tentar o governo do Estado. Todos tentaram. E agora eu acho que ele poderia não tentar se ele for chamado para compor a chapa a chapa majoritária para a presidência da República. Ele está cotadíssimo. Sendo o companheiro de chapa do candidato do lado que ele está. E eu acho o seguinte, que o melhor candidato, eu não sou direita não, eu sou centro, mas o melhor candidato da direita para presidente da República é Tarcísio. Pois é, e o perfil de Rogério, ele se encaixa aí para ser um companheiro... representar o Nordeste nisso aí. É um senador da República. Ele que fez a transposição. Ele é a cara do bolsonarismo. Exatamente. Né? Então, ele tem todo esse potencial e aí era a hora que ele sairia dessa disputa estadual para abrir um espaço aí para Álvaro Dias entrar. Eu acho que Álvaro, ou ele é candidato a governador... Eu acho que ele quer ser candidato a governador. Álvaro quer. Álvaro pode ser o Carlos Eduardo de 26, ou seja, aquele cara que vai ter um recall imenso de obras, né? de um administrador da cidade do Natal e que naturalmente vai ter o nome para o governo do Estado. Eu enxergo isso, ele pode ser o Carlos Eduardo de 24. Né? Ele já chega com um bom percentual, mas aí ele precisa desse espaço político, que só vai ser aberto por Rogério se ele tiver um projeto nacional. Não, e dizem que quem quer ser governador logo agora é o prefeito de Mossoró. Pois é, aí vamos lá, o senador José Agripino está apoiando, está meio complicado, o jogo de 26 ele está muito complicado ainda para a gente, está embolado. É o que é natural, né, Rubinho? Nós tivemos nem 24 ainda, né? Não conseguiram ajeitar o jogo desse ano.
Imagina do ano de 24. Mas está interessante. E veio o prefeito de Mossoró aí, com todo o apoio de outro fenômeno na política. Eu queria até registrar aqui. A gente está falando de política, eu gosto desse assunto. Para mim, o outro fenômeno da política local chama-se José Agripino Maia. Ele é. Rubinho, ele, se você olhar, ele é dos políticos da geração de José Agripino, só ele está fazendo política da forma e da força que ele está executando. Zé Agripino, ele não quer mais ser candidato. Mas Não. eu tenho a impressão que se ele fosse dessa vez candidato a senador, ele seria um fortíssimo candidato. Eu sei que ele é um fortíssimo articulador. Ele está Ele conseguindo tá se inserir no processo que a gente achava... Sem ninguém que quem deu é Zé nó. Agripino? Quem é Zé Agripino? Cadê o mandato de Zé Agripino? Político sem mandato, um político derrotado, um político que consegue a legenda do maior partido do Centrão, que é a União Brasil, é liderado hoje por Zé Agripino. Um cara que hoje deu as cartas na sucessão de Mossoró. Né? Aqui em Natal, ele está enxergando os interesses políticos dele também. Né? Parnamirim está dependendo das decisões de Zé Agripino. Quer dizer, Zé Agripino, dessa geração de Zé Agripino, Garibaldi Filho, vamos lá, Fernando Bezerra, diga outros da geração, todos deixaram de fazer política. Morreram, né? Morreu Geraldo, morreu Aloysio, morreu Agnello. Mas, por exemplo, o campeão de votos. Vilma. Mas o campeão de votos, o ex-senador Garibaldi Filho, ele não tem. Não, Garibaldi, eu acho que Garibaldi não tem mais condições, não. Pois é, ele saiu de cena e Zé Agripino conseguiu ficar. E você ficar. acha que... Primeiro eu lhe faço uma pergunta. Você esperava os números de reprovação de Fátima que foram atestados pelas pesquisas? Está retratando o que a gente está vendo do governo Fátima, né, Rubinho? Acho que a pesquisa é o fiel retrato do governo. Tanto é que a própria governadora acredita nisso, Rubinho. Um amigo meu me disse que o Rio Grande do Norte é a extensão da Paraíba. Porque cola o asfalto da Paraíba e cola os buracos do Rio Grande do Norte. Aí fica a prova de que a Paraíba é superior. Está havendo um êxito muito, muito grande de investimentos para a Paraíba, né? Pode ver. O governo Fátima, ele trabalhava com uma grande expectativa de segundo mandato de uma transformação, né? A governadora tinha consciência que no primeiro mandato, por N motivos, ela não teve condições de fazer uma gestão, principalmente por causa da questão financeira do Estado, né? Os salários atrasados, isso aí é um ponto... Você viu que ela abraçou a causa e foi isso que fez com que ela se reelegesse, mas que o segundo mandato seria um mandato que teria o primeiro ano de dificuldades e o segundo ano E ela teve uma vantagem de ter uma estratégia sucedido de crescimento. Um mandato desastroso, né? Que foi o de Robson, né? Foi dessa pessoa aí. Mas, Rubinho, ela chega já ao segundo ano do mandato. O que é que a gente está assistindo no Rio Grande do Norte? A gente está assistindo um Estado que está pedindo dinheiro emprestado para fazer a operação de tapar buracos. A gente está assistindo, nós estamos aí pedindo 1 milhão, e acho que é 1.400.000, 6 parcelas de 400 e poucos, 3 parcelas de 400 milhões de reais para tapar buracos no RN. Isso é horrível. A gente está se endividando para uma coisa que deveria ser rotina. Então, isso eu acho que já mostra todo o momento, o desgaste que a governadora tem e que está passando. Agora, ela tenta virar essa chave agora, nesse ano de 2024, e fazer algumas entregas para esse Estado. Em 25, 26, né? Para 25 manter aí até mesmo o próprio calendário de reajustes que ela anuncia a partir de 25 para o servidor, né? E 2026 ela está com a sua imagem diferente da de hoje para ir para um projeto político. Aí eu digo que ela sai do governo, mas se ela não conseguir, ela não vai entregar o governo para o PMDB, não. Para o MDB, não. Ela vai ficar até o fim e vai presidir a eleição. E se o MDB receber um governo desgastado também, o projeto de aliança não deve acontecer. Com todo respeito, o MDB não está tratando da eleição de Natal com o mínimo entusiasmo, né? Eu acho assim, você acha que esse desgaste de Fátima vai afundar de vez a candidatura de Natália Bonavides? Está puxando para baixo, né? Aquele governo, aquele apoio âncora, né? Você coloca para ele ir para baixo. O governo do Estado em Natal, ele não conseguiu, Rubinho, duas coisas simples que a gente olha e que está no dia a dia da cidade. Recuperação de praça, a gente não vê. Duas praças que o governo do Estado tinha que cuidar, não cuidou.
Né? Exatamente. Fátima agora está fazendo um esforço junto ao... Virgínia, quem tem viaja, isso. estrada. Mas a estrada nem passa pelo... Mas vamos a outras entregas aqui na cidade do Natal. Não estou nem falando só... É a questão dos hospitais, a estrutura. Natal não foi criado nenhum equipamento novo de saúde na área do governo do estado. Né? Nós tivemos ali a abertura do Hospital João Machado, que deixou de ser psiquiátrico, que, aliás, faz muita falta para quem é dessa área. E que não tem recursos. E que não foi um ponto fora da curva para mostrar uma saúde melhor para a cidade. Né? Então, nós não temos... O governo Fátima não conseguiu mostrar nesse... Eu estou falando do Fátima 2, não é nem do Fátima 1. Do Fátima 2, nós não Parece tivemos... o PAC, né? PAC 2. Mas o PT não tem isso, tem. Né? O Lula 1, Lula 2, Lula 3. Então, o Fátima 2 ainda não conseguiu o Rubinho fazer o diferente. E a governadora, claro que se preocupa, porque agora eu acho que também a questão da gestão, a equipe da governadora, eu acho que a governadora é muito conservadora na questão. Não, eu acho que a governadora já poderia ter mexido na equipe dela. Não sabe? teve reforma do secretariado. Ela é muito conservadora nisso. Diga que em Fátima muda. Ela não troca espaços. Né? Ela não troca. Eu acho que se ela desse uma mexida em algo que... Eu acho que ela poderia transformar em um instrumento de marketing uma reforma administrativa. Fazer que a partir de agora vai começar a fazer... Concentrar alguns projetos, centralizar alguns projetos importantes. Aqui para nós, quem é o cérebro do governo Fátima? Quem é? Raimundo, o secretário Raimundo Alves? Não, né? Não. Não, ele é o articulador político, né? Mas eu digo o cara das ideias, o cara dos projetos, o cara que vamos dar uma sacudida geral. Não tem. Né? Não tem. Será que ela colocaria Jean Paul para ser essa pessoa? De presidente da Petrobras para empregado de Fátima. Pode ser, ela disse que vai... mas ela não disse que vai colocar. Ela deu uma declaração de que Jean Paul ainda vai ficar no governo Lula. Ele ainda tem 6 meses para gastar o dinheiro aí. Que não é pouco. Ele não está preocupado. Dinheiro demais que ele vai ter que gastar. E eu acho que ele vai sair do PT para ir para o PDT. Eu acho. Que é o partido que ele controla hoje em dia, né? Que tem à frente hoje, tomando de conta, Márcia Maia, né? Márcia Maia, que não honrou, não deu prosseguimento nenhum à história Vilma não difícil deixou um construída. herdeiro, né? Não deixou um nome. Não deixou política. Ninguém. Não deixou ninguém. E, de repente, até as pessoas mais próximas se agarraram no código de Jean Paul e tentaram aí a sobrevivência. Porque Dona Vilma também, para deixar o sucessor, ela precisava ter um temperamento mais ameno, né? Ela era muito personalista, ela não deixou. Tentou fazer algo, quando ela viu que não deu, aí ela foi tentar Carlos Eduardo, porque era o tempo de TV, era o PMDB, depois era o PMDB, que foi que todo mundo apostava que ele não sairia. E Vilma gostava de, como a gente costuma dizer, ela gostava de chocar, né? Ela gostava de bomba era com ela. Candidato, e todo mundo achando que ia ser ela ia pro outro lado. O candidato era você, exatamente. Rubinho, só uma observação para a gente fechar esse capítulo eleições de Natal, né? Eu estou analisando muito também o comportamento do senador Rogério Marinho, né? Ele articulou todo o processo, mas ele deu uma saída de cena. Ele deu uma saída de cena nacional. Também, né? Ele saiu de uma saída de cena estratégica, porque que eu acho que coincidiu muito com o resultado do julgamento de Moro. Eu acho que esse terrorismo que foi feito para caçar o mandato de Moro, e no final ele foi absolvido, isso mexeu com muitos senadores bolsonaristas. E aí, estrategicamente, eles saíram... Ele deu uma mergulhada de tilápia e depois levantou para... Ele já vai se licenciar, né? Vai assumir o nosso Flávio Azevedo e ele vai se dedicar à campanha. Agora, vai a campanha no interior, principalmente, né? Isso, plantando a semente para 2026. Foi, Virgínia. Foi uma aula de Rubinho, qualquer dia eu vou chamar você para ir lá nas Cabujetes. Sim, a Cabujetes, o que é, hein? As Cabujetes é um grupo de amigas da Cabugia. A gente vai levar você para... vamos abrir para os convidados, né? Para a gente relembrar. Prazer ver você. Vamos lá. Eu, Ana Luísa, Marilinha, Vânia Vânia Marinho.
aquele Núbia timaço. Cruz. Nubinha, aquele timaço que fez a verdadeira TV Cabugi. Pois, amigos, tivemos uma conversa muito boa. Você que gosta de política vai adorar. E agradeço a Virgínia a participação e encerro o Tirando a Limpo com Rubem Lemos, chamando já para o próximo episódio. Um abraço a todos e a vida que segue.